um caminhar lento, pesaroso, como se milhares de mãos no seu peito empurrassem para trás, mas ele vai avançando. Quanto mais sobe o madeiro, mais humilhado vai se tornando o cordeiro. E Jesus vai subindo, zombado, com muitas palavras de humilhações. A ordem foi açoitá-lo, mas eles também zombaram-no, colocando uma coroa de espinho, um vestido de púrpura. Todos deveriam ter sobre a sua cabeça uma inscrição na crucificação, e Pilatos mandou escrever: Rei dos Judeus. Um homem que estava se entregando pelo pecado de todos os homens. Naquela manhã crudelíssima e sangrenta, a igreja tem a velha e belíssima canção Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta é a mensagem central, primaz, tônica de uma igreja viva e uma igreja cristocêntrica. Naquele dia, a chave é virada na fechadura da graça e a porta estava aberta. E esta noite, com muita precisão, eu quero caminhar com os irmãos nesse cenário do Gólgota e apresentar esta extraordinária beleza do ambiente da cruz de Cristo, que cada passo de Cristo transmitia certeza para os meus passos incertos. Cada caminhar de Cristo deixava um legado de graça, perdão, entrega e amor. Jesus, subindo aquela via dolorosa, ensinava para nós que o outro nome que atende por cruz também é o amor de Deus, porque ali naquele cenário Jesus se revelava, ou Jesus se entregava por amor do Pai a todos os homens. Agostinho de Hipona, no 3º século depois de Cristo, diz que a cruz é o púlpito que o Pai pregou o amor. John Stott, um teólogo inglês falecido em 2011, indaga dizendo: quem levou Jesus para a cruz? E ele mesmo vai pontuando: a traição de Judas? Não. A negação de Pedro? Não. A inescrupulosidade das autoridades? Também não. O abandono dos seus discípulos? Também não. Quem entregou Jesus para a cruz foi o amor do Pai, um amor indivisível, que João, quando escreve o capítulo 13, João diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Para quem gosta de exegese bíblica, apanha essa palavra tal e tenta tirar a sua raiz etimológica, o seu significado. Não existe. Por que não existe, pastor? Porque se existisse, alguém diria: Deus amou o mundo parecido com, Deus amou o mundo semelhante a, Deus amou o mundo igual ou, mas não existe. Então João escreve: Deus amou o mundo de tal, para que quando alguém pensasse em significar, dimensionar ou explicar o amor de Deus, diria: não dá, é inexplicável, é imensurável, é indivisível. Que amor é esse? O amor que não cabe nos vocábulos humanos, o amor que não tem explicação para a mente mais pensante da terra. É um amor incomparável de Deus Pai para com os homens.
Observe que esse cenário da cruz, esse palco da graça, dentro da nossa sistêmica bíblica, é soteriológico, porque ali é um amor escandaloso revelado por Jesus, o amor do nosso Deus por todos nós. E eu estava raciocinando e pedindo a Deus uma mensagem esta noite que trouxesse esse cenário, uma vez que a igreja é sabida, uma vez que os ouvintes conhecem esse caminho de Jesus para chegar ao cume do Gólgota, mas Deus me leva esta noite para refletir com vocês lá no pináculo deste Monte Calvário, na cena que nós conhecemos como crucificação. Pastor, vai falar do valor do sangue? Hoje não. Vai falar dos pregos dolorosos? Não, também não. Vai falar do amor de Deus propriamente dito? Não, só disse agora a título de lampejos. Mas eu quero levar a uma profunda reflexão desse cenário da crucificação, de quem estava por lá naquela manhã. Quais eram os homens, quais eram os personagens que estavam no ambiente da crucificação? Ué, pastor, e o que isso tem a ver comigo? Pois é, porque dia ou outro nós passamos por lá, hora ou outra nós subimos por lá. Qual foi o papel de cada personagem no ambiente da crucificação? E qual é a correlação que eu tenho, que você tem com esses personagens neste ambiente da crucificação de Jesus? Se você dar uma olhada para o ministério de Cristo, onde ele ia, onde ele parava, havia um aglomerado de pessoas. A aglomeração durante o ministério de Jesus se diferenciava de pobres, ricos, necessitados, curiosos, leigos, alguns afamados, e quaisquer tipos de comportamentos e pessoas estavam diante dele. Onde Jesus ia, a Bíblia diz que uma multidão o seguia. Alguns de fato para saber quem ele era, outros para usufruir do que ele tinha, mas nos momentos finais do ministério de Jesus, tem algumas pessoas que nos chamam a atenção. Que pessoas são estas que estavam naquela manhã sangrenta no pináculo do Gólgota? Pastor, quem são esses personagens? É digno de nota, antes de nós entrarmos nos personagens propriamente dito, que diante da cruz de Jesus não cabe celebridade, só cabe pessoalidade. Por que não cabe celebridade diante da cruz de Cristo? Porque celebridade é a atenção pública que as pessoas têm para uma outra, ou seja, ovacionado, celebrado, aplaudido. Diante de Jesus não tem. Por que não tem, pastor? Porque não tem celebridade diante dele, porque o único que brilha é Jesus, o único que é Jesus, o único que pode é Jesus, o único que tem é Jesus, o único adorado é Jesus, o único Deus é Jesus. Agora, o que realça diante da cruz é a identidade das pessoas, a pessoalidade de cada qual. Se você pensar comigo um pouquinho a respeito disso, no campo da psicologia, você há de convir comigo que a maioria dos psicólogos e pesquisadores sobre o comportamento humano afirma que a realidade física e psicológica de cada indivíduo gera uma forma única de agir e pensar, ou seja, o meu comportamento individual. A palavra indivíduo, originária do latim indivíduos, que nos dá o sentido daquilo que não se divide, de onde vem o termo identidade, aquilo que não
se divide, eu tenho a minha e você tem a sua. As características do indivíduo é que o faz dele um ser individual. Só ele tem aquilo, só ela tem aquela característica. Agora observe comigo dentro desse contexto de individualidade, falando num ambiente de coletividade. Quantas pessoas nós temos aqui esta noite? Centenas e centenas. Pastor Otoniel, como é falar para centenas de pessoas sobre individualidade? Como é falar para um coletivo sobre indivíduo? Observe, cada indivíduo tem uma característica, um comportamento, e isso é óbvio. Agora transmite isso para o cristianismo, um comportamento diante da minha fé, um comportamento diante da cruz de Cristo. Quando o texto sagrado diz assim, e junto da cruz de Jesus, e começa a dar uma lista das pessoas, isso me chama a atenção. Se você enumerar comigo, subindo por Gólgota, quem está no entorno de Jesus? Os soldados, Maria, sua mãe, Maria de Clopas, Maria Madalena, João, todos esses estão no cenário do Gólgota, da cruz. Mas se você observar o que antecede a cruz, quem estava junto de Jesus? Os discípulos na última ceia, na madrugada, Pilatos, Herodes, Anás, Caifás. Pastor Otoniel, o que estes personagens têm a ver comigo? E me ensina esta noite, porque nessa minha prédica eu quero inseri-lo no papel desses personagens e pensarmos lições a respeito da nossa conduta como indivíduo. Por quê, pastor? Por que essa ênfase do indivíduo? Porque quando você vai para a Bíblia trata mensagens, a Bíblia tem mensagens para a igreja, mas a Bíblia também fala com o indivíduo. Jesus pregou para a multidão, mas Jesus também pregou para indivíduo. E é tão interessante essa individualidade na Bíblia, porque se você olhar para o texto de Êxodo 3, quando Deus disse a Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque eu quero chamar você para um ambiente, e esse ambiente é santo. Moisés poderia dizer, Jeová, mas sandália é tão confortável numa areia desértica. E Deus disse para ele, tira a sandália dos pés, porque eu quero te chamar para um ambiente de santidade, um ambiente de intimidade. Pastor Otoniel, eu conheço um pouco de história, e eu li que essa sandália realmente tinha que ser tirada, porque ela era confeccionada de couro de animais sacrificados aos deuses. Ok, você pode trazer todo esse argumento, mas por que Deus chama Moisés e diz para ele, tira a sandália dos pés? Porque se eu ou você pisarmos na areia do deserto descalço, nós temos um significado, calçados temos outro. Por exemplo, eu calço 42. Se você também calça 42 e estivermos com o mesmo sapato, com a mesma medida, com a mesma marca, nós pisarmos na areia desértica, alguém vai saber que pé é de quem? De quem é essa pisada ou essa pegada? Não. Pisou na areia com o mesmo sapato, mesma numeração, ninguém sabe quem é. Então Deus disse para Moisés, tira os sapatos dos pés, porque na minha presença cada um tem uma digital. Eu sei quem você é. Êxodo capítulo 3 diz isso para nós. Se você observa no texto sagrado de Gênesis 27, em síntese, trazendo isso aos irmãos, quando Isaac vai abençoar os seus filhos, Esaú e Jacó. Em uma trama o filho chega e diz, pai, cheguei, quero a bênção. Quando o pai vai abençoá-lo, o pai diz assim, peraí, por que a voz é de um e a mão é de outro? Pastor, o que isso implica dizer?
Porque diante de Deus, guarde isso para o seu coração, diante de Deus ninguém se passa por alguém. Diante de Deus ninguém se passa por alguém. Se você vai para a Bíblia em 1 Reis 14, a mulher Esther, a esposa de Jeroboão, ela percebe que o profeta já está avançado em idade, tem algumas debilidades e dificuldades. Ela entra na sua tenda bem devagarzinho e o profeta grita lá do outro cômodo: entra, mulher de Jeroboão. Para quê, pastor? Para explicar para nós que na presença de Deus ninguém se passa por ninguém. Então guarde isso, na presença de Deus, número 1, ninguém se passa por alguém. Número 2, ninguém se passa por ninguém. Ah, pastor, eu vou lá hoje porque vai ter 100, 200, 1000, 2000, 3000 pessoas. Vou me embrenhar no meio da multidão, no glória do povo, eu dou meu glória. Ele conhece cada glória que saiu daqui. Não, pastor, só está por fora. Eu vou lá no meio do povo e no aleluia da multidão eu dou uma disfarçada e dou uma aleluia e estou crente. Não, ele sabe quem você é na sua individualidade. Eu trouxe uma palavra para alguém aqui esta noite, e essa palavra pode soar como boa e como ruim. A primeira mensagem boa que eu quero dar para alguém é que Jesus te conhece. A segunda mensagem ruim que eu quero dar para alguém é que Jesus também te conhece. Então depende muito de que lado você está. Pastor, hoje eu quero revelar a minha verdadeira identidade para Jesus. Esse é o seu lugar. Não é, pastor, mas ele não sabe quem eu sou. Pois é, aí que está. Jesus é maravilhosamente maravilhoso. Ele sabe quem eu sou, sabe onde estou, sabe o que fiz, sabe como é que está, mas nunca ele vai me assediar. Sempre ele vai dizer: vinde a mim quem está cansado, vinde a mim quem está oprimido, e eu vos aliviarei. É Jesus dizendo: eu conheço você, mas eu preciso da sua apresentação. E por que eu trouxe essa palavra esta noite? Porque pode ser que você esteja vivendo uma falsa identidade. Pode ser que você esteja vivendo uma falsificação de identidade espiritual. Pode ser que você esteja aqui se passando por outrem. Pode ser que você esteja aqui se passando por alguém. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual, pastor? Que Jesus te conhece no individual. E o que isso tem a ver comigo? Porque olha só, o arrebatamento da igreja, a trombeta vai tocar. Quem acredita nisso? E quando a trombeta tocar, a igreja vai subir. Você acredita nisso? Só que dentro da igreja existem os indivíduos. E esses indivíduos é que fazem o corpo de uma igreja que vai ser arrebatada. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente pensando que ele vai entrar na massa, ele vai entrar no meio da multidão e vai dizer: sou da Assembleia de Deus, faço parte do MECRE, aqui eu faço parte da juventude, estou dentro, Jeová, conte comigo. Não. O céu não é para estes. Pastor, como assim? A Bíblia diz para nós que cada um vai se apresentar diante de Deus no individual. O que isso implica dizer? Aqui embaixo é a igreja, aqui embaixo é a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, como instituição organizada, ela tem um CNPJ. Na sua carteirinha de membro tem lá a inscrição da igreja, porque ela é uma instituição organizada e regularizada e registrada e tem o CNPJ. Mas quando a trombeta soar, não sobe CNPJ, não sobe credencial, não sobe
em número de inscrição na convenção. Quando a trombeta soar, não sobe CNPJ, sobe CPF, e cada um tem o seu, cada um tem o... Eu tenho uma palavra para dizer a esta multidão: Jesus está voltando para arrebatar o seu povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Mas essa individualidade me chama a atenção. Pastor, então vamos lá, onde é que eu me enquadro nisso? O que esses personagens do ambiente do Calvário me ensinam? Se você pensar comigo, antes da manhã da crucificação, mas nós antecedermos a noite da celebração da ceia de Jesus, o texto sagrado diz para nós que ele está reunido com os seus discípulos. Repita comigo: discípulos. Quantos discípulos eram? 12. Já se separa do grupo para cuidar dos seus próprios interesses. Você conhece o Judas. E o texto sagrado diz que ficou 11. E esses 11, ele diz assim: vem comigo. Ué, Jesus, vai para onde? Nós vamos para um ambiente de oração. É mesmo? É. Qual, Jesus? Getsemane. Vamos entrar? Vamos. Então, para lá, 11. Vem só 3. Vem comigo assim, para um lugar à parte. Na verdade, ele divide, vai dividir o grupo. Aí ele diz para 3: vem comigo. Você conhece o texto? Eu só vou te lembrar disso. Quando lá pelas alta madrugada, Jesus está orando, humilhado, abatido, diz o texto, mas ele se lembra que trouxe amigos. Ele retorna para o lugar que tem os 3 amigos e diz assim: vocês estão dormindo. Vocês estão dormindo. Aí os 3, parece que eu estou vendo a cena, os 3 tomam um susto e dizem: não, peraí, vamos começar a orar de novo. Senhor, meu Deus, Senhor, vai que não. Aí Jesus volta de novo e diz para eles: vocês estão dormindo de novo. Em síntese, o texto diz que eles dormem 3 vezes. Jesus vem falar com eles. Agora vem cá. Desses 11, foram 3. Quem são eles? Pedro, Tiago. Quem aqui já fez parte das formiguinhas de Jesus? Departamento de criança. Lembra do corinho? Pedro, Tiago e João Barquinho. Pedro, Tiago. Pois é. Por que Pedro, Tiago e João no barquinho? Porque eles eram pescadores. E quando Jesus vai chamá-los em Lucas 5, a Bíblia diz que estes pescadores, guarde isso no seu coração. Quando Jesus vai chamá-los para o ministério, o texto diz que eles estavam pescando a noite toda, mas não pegaram nada. E quando não pescam nada e vem à praia e encontra Jesus, Jesus diz para eles: pescou a noite toda, não deu, né? Pois é, lance a rede. Lance a rede novamente. Pescaram? Pescaram. Vai falar da pesca, pastor? Não, vou falar da noite. Que noite? A noite que eles ficaram pescando a noite toda. Você percebeu? Por que pescaram a noite toda? Porque o peixe era deles. Por que pescaram a noite toda? Porque a pesca também era deles. Por que pescaram a noite toda? Porque eram pescadores. Encontrou Jesus? Encontrou. E agora, em uma outra madrugada, não consegue orar uma hora. Não é
pastor? Por que para pescar fica a noite toda e para orar não consegue orar? Aí foi quando eu comecei a entender por que Jesus me chamou para refletir nesse texto nos indivíduos. Para dizer para mim primeiro e depois para dizer para nós quem somos nós diante desse processo chamado Cristo, cristianismo, missões, igreja, evangelismo, obra missionária, serviço. Por quê, pastor? Porque se é para a minha pescaria, fico acordado. Se é para o meu churrasco, fico acordado. Se é para o meu lucro, fico acordado. Se é para o meu mercado, fico acordado. Se é para o meu benefício, fico acordado. Agora, é oração? Não dá, vou trabalhar amanhã cedo. É missões? Não dá, trabalhei muito hoje. Não dá, é em nome de Jesus Cristo. A palavra que está sendo pregada aqui para nós é esta. Está investindo na sua vida profissional, legal, mas invista na mesma intenção, invista na mesma dimensão, no reino, na obra, da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para nós, guarde isso para o seu coração. É para estudar, estude. É para graduar, gradue-se. É para ser mestre, faça mestrado. É para fazer bacharel, forme-se, faça o bacharelado. Agora, na mesma intenção, vá para a oração. Na mesma intenção, vá para a Bíblia. Eu não acredito num crente que tem um iPhone 15, mas não dá 200 conto na oferta do culto. Eu não acredito, eu particularmente não acredito. Mas eu vim aqui dizer para alguém que Jesus te conhece individualmente. Você pode dar um glória a Deus por isso? E olha só, fica nervoso comigo não, mas eu vou te provocar, que pelo menos tem 7 personagens aqui, e eu entrego num tempo oportuno. Discípulos. Pastor, quem mais estava lá para eu pensar nisso? Pilatos. Lembra de Pilatos? Pois é, Pilatos. O que tem Pilatos, pastor? Um político romano governando a Judéia. Pilatos serve o poder de Roma. De repente Pilatos encontra com quem? Jesus. Aí já tem um contraste. Por quê, pastor? Porque enquanto Pilatos serve o poder, Jesus usa o poder para servir. Aí os dois se encontram, aí Pilatos ouvindo aí falar do Senhor, mas quero deixar muito claro que não tenho nada a ver com isso. Estou sintetizando. Mas pastor, como assim não tem nada a ver? Você viu que o texto diz que ele lava as? O ato de lavar as mãos era Pilatos dizendo assim: não tenho nada com isso. Encontrou Jesus? Encontrou. Viu Jesus? Viu. E agora quer dar uma de liso? Dizer que não tem nada com isso não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se ouviu Jesus, encontrou com Jesus, está enrolado com Jesus. Por quê, pastor? Porque você saiu do campo da inocência e da ignorância. Se a palavra do Evangelho foi ofertado para você, responsabilidade agora é toda sua. Não, mas eu vou lavar as minhas mãos aqui como quem diz: não quero me envolver nisso. Ué, pastor, o que isso tem a ver comigo hoje? Pois é, muito. Quantos de nós estamos diante da verdade? Alguém já te disse que é para evangelizar? Por que não evangeliza? Alguém já te disse que missões se faz indo, orando e contribuindo? Por que não faz nenhum dos dois? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Para dizer para nós que diante de verdade, diante da verdade, eu só tenho 2 alternativas. Quantas? Número 1, obedecê-la. Número 2, negá-la. E o meio termo? Não existe. Mas não dá para eu ficar
Não dá. Então guarde isso para o seu coração. O homem não vai para o inferno somente pelos pecados que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Jesus trouxe você aqui e está te falando: te encontrei e estou na tua frente dizendo: é hoje que você sai daqui com o nome escrito no livro da vida. Eu trouxe essa palavra para o coração de alguém quando Jesus grita e prega: vinde a mim. Eu gosto disso, eu gosto dessa análise do texto, dessa raiz etimológica, quando o texto diz vinde. A palavra vinde no grego é delte, que significa cheguem até aqui, venham cá. Era Jesus dizendo: meu evangelho não é para dar like, meu evangelho não é para compartilhar a página, meu evangelho não é para assinar canal, meu evangelho não é para simpatizantes, meu evangelho não é para gostar, meu evangelho é para aceitar, viver e obedecer. Aceitar, viver e obedecer. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o sangue de Jesus é suficiente para salvar o mundo todo, mas só é eficiente para aquele que crê. Você crê? Você crê? Você é essa palavra. Amigo, não dá mais para dizer: eu não sabia, está sabendo hoje. Não dá mais para dizer: ninguém me disse, está dito agora.